Olá, galerinha do nono ano, estamos aqui mais uma vez para uma aula online com vocês. Eu me chamo Eduardo, vocês já conhecem, o professor de arte de vocês, e eu espero que vocês consigam se divertir com o conteúdo de hoje. Também espero que vocês estejam bem, que estejam em casa com os familiares de vocês e que todo mundo esteja com saúde. Então, vamos começar a aula de hoje. Para iniciar a aula de hoje, eu trago essa pequena reflexão para a gente conversar um pouquinho sobre ela, certo? Ela vai falar o seguinte: lindo é poder olhar todos os dias para o céu e descobrir que, em meio a tantos problemas, existe um Deus que nos permite sorrir. Por mais que estejamos passando por esses problemas, por essas crises que estamos passando, a gente tem certeza que a gente pode distribuir ainda coisas boas, sentimentos bons, como a gente já tinha falado na aula passada, mas que isso permaneça uma tarefa diária na vida de vocês e que a gente possa olhar para o céu e refletir que tem um Deus ali e que Ele está providenciando para que tudo isso passe e que passe o mais rápido que a gente imagine. Então, gente, espero que vocês estejam bem e vamos iniciar a aula de hoje? Vamos lá? A gente vai trabalhar hoje o teatro no Brasil. Lembrando que a gente já trabalhou ele durante 2 semanas, mas agora a gente vai ter um foco diferente. A gente vai conhecer alguns espetáculos teatrais que foram mega importantes para o Brasil e a sua função histórica em meio a esse tema que é o teatro no Brasil. Em anexo eu vou mandar uma atividadezinha em PDF bem simplesinha, mas eu espero que vocês também se divirtam e consigam aprender com ela. Então, vamos começar? Vamos lá, gente. Vamos iniciar com essa pergunta. Vamos conhecer alguns espetáculos, vamos conhecer os espetáculos brasileiros, vamos lá. Mas antes disso, vamos fazer alguns questionamentos. Quantas peças teatrais, sem ser da escola, vocês já prestigiaram? Quantas peças foram nacionais, foram escritas por pessoas nacionais? Eu acho que poucas pessoas chegaram a assistir a uma peça, e muito menos nacional, né? Que tenha sido escrito por autores ou que tenha sido ensinadas por pessoas do Ceará. Então, esses são os questionamentos. Quando passar essa pandemia, eu espero que vocês possam prestigiar essas peças pessoalmente. Mas como estamos longe, eu vou sugerir para vocês que vocês acessem as plataformas de internet e tirem alguns minutinhos para vocês possam assistir, prestigiar um pouquinho de arte, mesmo que seja à distância. Vários grupos estão disponibilizando vários tipos de plataformas completamente gratuitas de espetáculo e vocês não podem ficar de fora dessa, viu? É muito gratificante e vocês vão perceber vários tipos de conhecimentos que podem ser abordados numa peça teatral, vários processos históricos, e é isso que a gente também vai ver no capítulo de hoje. Então, vamos lá. Vou começar com essa peça, gente, se chama Deus lhe pague. Essa peça de Juraci Camargo, ela trabalha principalmente a questão de um mendigo que resolve se vingar da sociedade, de todas as coisas que ele passa, que ele chegou a passar. E ela teve uma repercussão muito grande porque foi a primeira peça teatral brasileira que foi encenada no exterior, como vem dizendo aí. Então, quem puder já dá uma pesquisada. Aí é um cartaz, certo? Não foi da primeira edição, creio eu, mas mesmo assim ela retrata bem o que vem falando na peça. Então, vamos continuar? O Rei da Vela, de 1933. A peça foi publicada a primeira vez no ano de 1937 em uma única edição em vida do autor. Foi a única edição em que o autor ainda estava presente entre nós. Contudo, só foi encenada a primeira vez depois de 30 anos mais tarde, porque o texto havia sido considerado inviável para apresentação até então. A obra aborda a valorização da indústria da década de 30, a modernização do país que se estabeleceu com o governo de Vargas, tratando da junção ou submissão, podemos dizer assim, da aristocracia, e a decadência da burguesia em ascensão para servir ao capital estrangeiro. Então a gente vai ver uma questão aí social e uma questão que vai trabalhar muito a questão de dinheiro. Essa peça ela vai trabalhar sobre essa questão, a decadência de alguns cantos. Então vocês vão conhecer um personagem muito incrível, certo? Eu não vou dizer para vocês qual é o personagem ainda. Gente, essa peça chamada Vestido de Noivas também é muito conhecido. Ela foi do ano de 1943 de Nelson Rodrigues e ela trabalha uma temática muito crítica. Que a peça vai falar um pouquinho sobre o marco da dramaturgia nacional,
né? Ela foi um marco, ela ficou muito conhecida. E a primeira montagem se deu em novembro de 1943, onde deu início ao processo de modernização do teatro brasileiro. E aí, gente, o enredo ele é completamente simples, mas ele é cheio de tramas entrelaçados, certo? Ela fala sobre duas irmãs que lutam pela posse de um homem. Duas irmãs que gostam de um homem, porém ele se casa com uma delas, mas mesmo se casando ele não deixa de cortejar. Cortejar o que é, Eduardo? É dar em cima, é continuar buscando aquela outra mulher. E aí, com a morte de uma delas, que é a Laide, fica pré-estabelecido se foi acidental ou será que aquela morte foi provocada? Eis a dúvida, só assistindo a peça pra gente poder saber, ou então, mesmo assim, a gente não vai conseguir saber, só prestigiando lá a peça, certo? Não vou dizer para vocês. E aí se estende então um manto de mistério sobre o triângulo dessas criaturas. E ela é marcada por confrontos, inveja, rancor. É como se fosse o lado obscuro da sociedade. Alguns relatos que a gente sabe que acontecem nas famílias, mas que às vezes a gente prefere esconder. Será que existe isso na sociedade? Será que a gente conhece alguma pessoa que vivencia a mesma trama dessa história? Vamos lá? Depois a gente vai ver essa peça bem direitinho. Espero que vocês prestigiem, certo? Trago para vocês também esse clássico de Ariano Suassuna. O nome dele se chama O Alto da Compadecida. Quem ainda não assistiu esse filme, né? Completamente conhecido. Surgiu no ano de 1955. E O Alto da Compadecida, ele é muito conhecido pelo equilíbrio que ele traz da dramaturgia, que trabalha as tradições populares, as tradições de cunho popular. Ao mesmo tempo, trabalha de uma forma literária muito interessante, né? Que é a literatura de cordel. E dentro dessa peça, a gente conhece vários outros personagens que talvez não estejam no livro. Aquele narrador, ou então um personagem que nem um palhaço que aparece. Enfim, é uma peça muito divertida, como todos vocês conhecem. Fala sobre a questão da religiosidade e de quantas pessoas são devotas no sertão, né? Trazendo vários aspectos muito importantes e também críticas à sociedade, né? Outro fato marcante também em relação a textos teatrais se chama Morte e Vida Severina, que também é um livro principalmente que vai trabalhar sobre as questões sociais que acontecem na época. E é uma adaptação da peça, foi feita para encenação autorizada pelo autor. Alguém lembra qual é o autor dele? Não. Vamos saber já já, certo? Então, gente, adaptaram essa peça, autorizada pelo autor no final da década de 1950, pelo vanguardista do grupo Norte Teatro Escola da Pará. Em 1965, Roberto Freire, diretor do Teatro Tuca, da PUC, né, de São Paulo, pediu muito permissão ao jovem Chico Buarque para que musicalizasse essa obra, né? A gente sabe que o Chico Buarque de Holanda, ele é uma das pessoas que mais compõe músicas e que as músicas dele são belíssimas, e principalmente quando trabalha em questões de críticas sociais. E foi encenado com 30 estudantes e 70 de outra retaguarda. Desde então, gente, essa peça ela foi bastante premiada, ela trabalha muito a questão das coisas que acontecem no sertão. E para quem não lembra de quem é o nome do autor, né, ele se chama João Cabral de Melo Neto, bastante conhecido, e eu acho que você já deve ter visto esse clássico em algum momento no português. Gente, falando em Chico Buarque de Holanda, a gente não pode esquecer de uma peça que ele escreveu, né, que se chama Roda Viva. Também tem uma música que também trabalha com esse mesmo nome, certo? Em 1967. Então estreou no Rio de Janeiro, no início de 1968, sob a direção de José Celso Martinez Corrêa, e foi a primeira incursão de Chico Buarque na dramaturgia. Então foi uma das primeiras peças que ele escreveu, né? A peça conta a história de um cantor muito popular que decide mudar o nome para agradar ao público, discutindo então a questão do consumismo na área cultural. Então o autor, né, o personagem principal da peça, ele muda o nome dele para tentar entrar cada vez mais na sociedade.
Gota d'Água. Gota d'Água também é bastante conhecido. É um texto do Chico Buarque de Holanda também, onde ele vai trabalhar uma temática social muito crítica, certo? Ela é dividida em dois atos e a Gota d'Água ela se espelha numa tragédia urbana, certo? Banal, que acontece principalmente na favela do Rio de Janeiro. O cenário principal é a favela, onde está ambientada, sets de botequim, local de encontro dos homens, ao lado tem encontros da lavadeira, e aí ele foi atuado, né, pelo teatro. Depois vai falar aqui, eu acho. Vem falando. E o que vem falando um pouquinho nessa peça? Retrata as dificuldades vividas pelos moradores do conjunto habitacional da Vila do Meio-Dia, que na verdade é um plano de fundo para a drama vivido por Joana e Jazão. A Joana, ela foi largada por Jazão com 2 filhos. E aí ele larga ela para viver com o filho do Rico Creonte, né? Que é a filha do Rico Creonte. E aí ela passa por muitos problemas, ela tem um abandono e ela acaba fazendo uma coisa que também foi do Teatro de Medeiros, certo? Se eu não me engano, o nome do teatro é esse. Onde ela acaba, para se vingar dele, ela acaba matando os 2 filhos e suicidando. A cena final, a gente termina com os corpos depositados aos pés de Jazão durante a festa do seu casamento. Isso quer dizer que ele que era o responsável por tudo aquilo que tinha acontecido na vida dela. Então é uma trama muito forte. Ela é cercada por palavras de baixo escalão, o que demonstra bastante ambientação do local e como essa mulher tinha um psicológico abalado devido a essa questão do abandono. Para ela, o abandono dele, ele ter trocado ela por uma pessoa rica, para ela foi a gota d'água, né? E aí acaba acontecendo essa tragédia que é muito forte. Então, quem puder assistir, tem vários vídeos na internet que vocês podem prestigiar. Além de uma música linda do Chico Buarque de Holanda com essa mesma temática, Gota d'Água. Outra peça que foi baseada em livros brasileiros é a Macunaíma. Macunaíma, ela teve a participação até de índio nos ensaios, e a peça trazia o quê? Trazia um texto narrativo, a improvisação dos atores fez parte da montagem dessa peça, hein, em 1978. As aventuras de Macunaíma, que ele é um anti-herói e sem caráter, ele é negro, certo? E vai para a cidade com os irmãos e se envolve com prostitutas, com guerrilhas, enfrenta todo tipo de gente na sua jornada. Então ele é um anti-herói e ele também possui um clássico, né, de livro. E aí vocês podem conhecer um pouquinho, podem pesquisar um pouquinho também sobre ele. Gente, essa comédia é muito legal, muito interessante. E como se chama ela? Trair e Coçar é Só Começar, de 1986. E aí a gente vai se divertir agora um pouquinho. Passando por essa drama todinha, a gente vai se divertir com essa peça. Olha aqui o que ele fala. Em um condomínio de classe média alta, Olímpia, que ela é uma empregada, certo, gente? Confusa e intrometida empregada, sempre considerou seus patrões o casal mais perfeito e apaixonado do mundo. Eles estão prestes a completar 15 anos de casado e a esposa prepara uma surpresa. Mas a Olímpia entende tudo errado e acha que o patrão está tendo um caso, envolvendo então outras pessoas e criando uma grande confusão. Então é uma comédia muito legal. Vocês podem assistir, ele foi bastante premiado também essa apresentação. Então, trago para vocês ainda um pouquinho sobre outra questão social que se chama A Partilha, que é de 1991, e A Partilha também é de Miguel Falabella, gente, o Miguel Falabella, né, que a gente conhece até então. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa peça. Vamos lá, ó. Há muito tempo afastada, essas 4 irmãs elas se encontram para o enterro da sua mãe. E elas vão fazer um levantamento de bens, o que tem em família. E elas acabam falando um pouquinho sobre as suas famílias. E aqui a gente tem características muito interessantes de cada personagem. A Selma, que é a irmã mais conservadora, que está casada com um militar e leva uma vida disciplinada na Tijuca.
Regina, que é a liberada, esotérica, não costuma reprimir uma visão, ela tem uma visão um pouquinho mais alta astral da vida. Já Maria Lúcia, que é a Marilu, abandonou o casamento convencional e o filho para viver um grande amor em Paris. Temos também a Laura, que é a caçula e revela-se a intelectual da família e surpreende as irmãs com as suas opções. Durante o encontro, elas discutem, brigam bastante e ao mesmo tempo relembram de bons momentos do passado, descobrem muitas novidades sobre elas e as mesmas vivem intensamente suas afinidades, seus problemas e suas diferenças. Então, gente, é muito legal também essa peça. Quem puder assistir, corre lá no YouTube e dá uma pesquisada, beleza? E para finalizar, trago essa peça, que ela é um pouco mais moderna, de 2001, que se chama Agreste. Ela fala o quê? Ela é baseada numa reportagem de cunho verídico e Agreste é uma trama de amor e pobreza no interior nordestino. Ele é narrado por dois contadores de história e é vigorosamente um manifesto poético, uma fábula que trata ao mesmo tempo da intolerância, do preconceito e do amor incondicional. Então também quem puder dar uma pesquisada vai encontrar vídeos bastante interessantes sobre essa apresentação. E ela foi escrita por Newton Moreno, certo? Então, gente, finalizamos por aqui. Está na hora da atividade. Bom, gente, a atividade de hoje é bem simplesinha. Vocês viram vários espetáculos teatrais e vocês vão simplesmente criar um cartaz para esse espetáculo. É interessante que vocês pesquisem quem foi o autor daquela obra. Quem foi as pessoas que estão atuando? Vocês podem colocar tudo isso nesse cartaz que nem eu coloquei aqui do lado, um do Alto da Compadecida. Então vocês vão pesquisar e vão criar esse cartaz. Quero ver todos bem criativos. Pode ser manual, pode ser em formato de montagem. Enfim, está na mão de vocês. Sejam criativos, viu? Um abração no ano, um beijão pra vocês, ó, e tchau, tchau.